Aqui eu vou aproveitar e falar um pouquinho desse Salmo 67, que ele, além de ter essa invocação de que a palavra de Deus seja transmitida a todos os povos, o Salmo 67, ele tem uma disposição de tal forma que ele é conhecido como um salmo candelabro. Eu coloquei aí no resumo que disponibilizei para os irmãos, você encontra na internet várias figuras. Eu escolhi uma delas que mostra justamente como os versículos vão formando os braços do candelabro, como você vai ter a haste central, o apoio, o título do salmo que vai formando como que a chama, de cada um dos braços. O candelabro é uma espécie de luminária usada pelos judeus. Você tem 6 terminações e a haste central, 7, e cada uma dessas partes era iluminada. Como está em hebraico, eu coloquei embaixo no texto em português como fica essa disposição. É como se eu tivesse, para poder mostrar isso, é como se eu tivesse deitado o candelabro. Observe, o versículo 4, ele forma a haste central do candelabro. O versículo 1 e o 7 vão se corresponder. O versículo 2 ao 6 e o 3 ao 5. Então, Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aí o versículo 7, como que uma conclusão desse primeiro versículo. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. É interessante terminar com essa palavra extremidade, porque aqui forma justamente uma das extremidades do candelabro. Versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha a conclusão no versículo 6, a correspondência. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Versículo 3 e o 5, você vê logo de cara a correspondência, porque é uma espécie de refrão. Você tem a repetição. Versículo 3: louvam-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. E aí repete no versículo 5: louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. E aí chega na haste central, no versículo 4, que é o ponto principal do salmo. Embora aqui esteja, o Salmo 67 ficou conhecido como Salmo Candelabro, essa disposição de sempre ter o ponto principal, não no final, mas no meio do salmo, isso você vai encontrar em praticamente a maioria dos salmos. Então, o versículo 4 é o ponto primordial. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. A palavra julgar aqui, ela tem um sentido diferente do que nós estamos habituados. Que a pessoa pode pensar aqui, está falando do julgamento final. Não é o contexto aqui. Julgamento faz um paralelismo com governar. Quando você fala lá no livro de Juízes, os juízes de Israel, que eles julgavam, significa que eles governavam Israel, ou governavam alguma tribo. Então o Salmo 67, no centro, que é a mensagem primordial, fala então desse alcance universal, dessa abrangência universal da palavra e da vontade de Deus. Você vai encontrar isso também em Isaías, no capítulo 2. Vale a pena ler Isaías 2, que complementa esse pensamento, do Salmo 67, porque fala também dessa abrangência universal. A partir do versículo 2: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices.
Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Versículo 5, concluindo: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então aqui vislumbrando uma época em que não haverá mais guerras, haverá somente a paz, todos os povos seguindo a lei justa de Deus.